pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo pra vocês e no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês as minhas leituras de 2017. Não rendeu tanto quanto eu gostaria, minha meta era 15 livros, eu li só 12 livros, mas pelo menos eu li, né? Eu fiquei travada ali em algumas leituras e aí não rendeu tanto, principalmente no final do ano eu dei uma desistida assim. Esse ano eu já lancei minha meta de leitura é 20 livros e vamos ver lá no final do ano se eu vou conseguir cumprir essa meta de 20 livros. A pessoa nunca nem leu 15 livros em um ano, quem dirá 20, né? Mas é isso, vamos parar de enrolar e vamos compartilhar as leituras de 2017. Opa, deu uma embolada, né, querida? Ano passado eu compartilhei com vocês também a minha lista de leituras de 2016 e foi totalmente fora de ordem. Esse ano eu escrevi direitinho conforme eu ia lendo, então eu sei a ordem certinha e vou ir mostrando em ordem pra vocês. O primeiro livro que eu li ano passado e que eu reli esse ano, porque ano passado demorei muito pra ler, e aí eu não liguei muitas coisas e aí eu li, foi o primeiro que eu li esse ano também, que é o The Keys of Deception, da Mary Pearson, não sei. E esse livro aqui vai contar a história da Lia. Eu já falei pra vocês em várias resenhas aqui no canal que eu gosto muito de livro que possuem mulheres, personagens femininas, de gênio forte. Eu gosto muito quando tem. E a Lia tem um gênio super forte. Ela é um mulherão, gente. Ela é o cara. E ela é muito forte e ninguém vai contra ela. E ela vive tipo como se fosse em outro mundo. Nesse mundo existe rei, rainha, princesa. E cada país ali tem um nome diferente. E nesse lugar, ela mora em Morgan e eles acreditam em dons, em deuses, em várias coisas assim. E como ela é uma princesa, um certo dia ela vai ter que ter um casamento arranjado para formar ainda mais alianças com o lugar vizinho. Só que ela não quer casar com um boy ali, com o princess, né? E aí ela decide que ela vai fugir. No dia do casamento ela foge, vai embora com uma criada dela. E elas vivem muitas aventuras até que elas chegam em Teravinho, uma cidade maravilhosa. É meio que um interior assim. E lá elas vivem muitas coisas também. Só que o príncipe que ia casar com ela, ele decide ir atrás dela pra saber quem é essa mina louca que deixou ele no altar e abandonou ele assim, sem mais nem menos, tipo, nem pra família dela. E também tem uma cidade aí que todos os reinos são contra eles e eles são contra todos os reinos também, que é Venda. E Venda manda um assassino atrás dela pra matar ela. E aí os dois vão atrás dela. Quem conta mais a história é a Lia, mas os dois personagens também, tanto o príncipe tanto o assassino, também às vezes contam o ponto de vista deles também. E é muito legal, gente. Eu gostei muito desse livro. E ele faz parte de uma trilogia, né? Bom, gente, vale lembrar que todos os livros que eu já fiz resenha aqui no canal, que é a grande maioria aqui, eu vou deixar aqui no box de informações, porque aí você pode ir lá e saber um pouquinho mais da história, tá? O segundo livro que eu li é Nós, do David Nichols. Ele é muito conhecido pelo livro Um Dia. Eu ainda não li, tenho muita vontade de ler esse livro. E a história, gente, acho que esse foi o primeiro livro que eu li que era um cara contando, tipo um homem mais velho. Eu já li meninos contando, agora homem mais velho, essa foi a primeira. Tem o Douglas e ele é casado com a Connie e ele tem um filho. E um certo dia a mulher dele acorda e fala que quer se separar dele, que quer divorciar, que esse casamento não tá dando mais. E ele fica tipo, oi, como assim? Pra mim o casamento tava ótimo e ela quer divorciar. E eles já estavam com uma viagem planejada, que eles iam com o filho dele fazer um tour pela Europa assim que terminasse o ensino médio. E ele vê essa viagem como uma forma de conquistar a mulher dele novamente, para que ela não queira se divorciar dele. E ele também tem uma péssima relação com o filho dele. Então ele vê essa viagem como uma forma de agradar ele também, para que ele agrade ela. E uma certa parte aí eles entram em encrenca, o Douglas e o filho dele. E aí o filho dele foge e ele decide ir atrás dele. E aí rola muita aventura nesse livro e é muito legal. Toda a história é uma história mais realista, mais real. E eu gostei muito de ver o ponto de vista de um homem já adulto. Eu achei muito legal. O próximo livro é O Presente do Meu Grande Amor. Esse aqui, gente, é autor pra caramba, então eu não vou falar nome por nome. São 12 autores ao total e aqui são 12 contos, cada conto é de um autor.
E quem organizou foi a Stephanie Perkins. E aqui, gente, é tipo meio fica naquilo de festas de fim de ano, principalmente Natal, mas não é só Natal, tem Ano Novo e tem feriados aí meio doidos. E aqui cada autor conta a sua história de um jeito, então tem pra todos os gostos. São 12 contos, eu gostei de 6, tipo metade, mas eu conheço gente que gostou de todos, ou que gostou da maioria, ou que gostou de alguns que eu não gostei, e eu gostei de alguns que a pessoa não gostou. Então esse aqui vai muito do gosto. Eu dei uma parada, né? Enrolei um pouco para ler, porque eu achei bem cansativo por ficar nessa de coisas parecidas. E aí eu achei bem cansativo. Mas esse livro aqui, ele vai de gosto, assim, da pessoa. É bastante contos, então pra quem gosta de ler coisinhas mais curtas, eu acho que ele vale a pena. E não tem como eu resenhar história por histórias, porque são 12 histórias, né? Esse ano, eu decidi reler alguns livros que faziam algum tempo que eu não lia. Então eu vou mostrar aí, durante alguns vídeos que eu reli. E eu entrei também para a maratona literária de inverno, que não foi tão produtiva quanto eu gostaria, mas eu consegui ler bastante também. E um dos desafios era ler um livro de capa azul. E eu tinha um livro de capa azul, gente, que eu tinha lido em 2015, que eu sou completamente apaixonada, que é A Culpa é das Estrelas, do John Green. Eu acho que todo mundo conhece essa história, né? Se não leu o livro, viu o filme, porque é uma historinha famosa. E aí eu decidi ler, gente. Eu tinha lido em 2015, fazia um tempão, e eu decidi ler em 2017. E eu chorei a primeira vez que eu li, chorei a segunda vez que eu li. Desidratei aqui, gente. E, gente, eu amo muito essa história, cara. E esse aqui todo mundo já conhece, né? Então, não tem palavras para descrever. Simplesmente sentir com o coração. Outro livro que eu li, que é muito famoso, ele tá entre os 10 livros mais lidos do mundo e eu nunca tinha lido. Eu já tinha tentado ler antes, em 2016, se eu não me engano, e eu achei que era uma história meio infantil, então eu abandonei. E aí, esse ano eu decidi ler e eu fiquei completamente apaixonada, vi que não tinha nada de infantil e que as lições que o escritor quis passar aqui são sensacionais, que é O Pequeno Príncipe. Gente, eu não sei falar o nome do cara, eu vou deixar o nome aqui pra vocês, porque é um nomezinho difícil. E essa história é muito fofa, gente. O Pequeno Príncipe, ele vive em um mundinho e esse mundo é muito pequenininho. Então tem 3 vulcões e uma flor. E é o que cabe ali no mundo dele. E um certo dia ele decide viajar para outros planetas. E nos outros planetas não são muito grandes também, então não tem muita gente. E ele conhece algumas pessoas, assim, como um bêbado, um geógrafo, fugindo da minha mente agora. Chega um mundo que ele conhece uma raposa e é tipo a minha parte favorita do livro. É um livro muito fofo que eu quero muito trazer um vídeo aqui falando pra vocês, tipo, sei lá, as coisas que eu aprendi com o Pequeno Príncipe, porque esse livro traz muitas lições, muito mais do que, sei lá, uma criança entenderia, sabe? Não é uma história simples, é uma história assim também pra sentir, porque é muito fofa. E eu fiquei completamente apaixonada. Provavelmente eu vou reler esse livro novamente esse ano, porque eu gostei muito. O próximo livro é O Hobbit e a Filosofia, e esse eu posso dizer que é o pior livro que eu li esse ano, tipo, disparado. Esse livro, gente, ele é filosofia do começo ao fim, e eu não sou desses paranauê de filosofia, eu não entendo filosofia, eu não gosto de filosofia, eu não me dou bem com filosofia, então esse livro não foi o que me agradou, e ele é filosofia da primeira página à última página. Ah, e por que tem um Hobbit no meio? Ele usa o Hobbit como alguns exemplos ali no meio da filosofia. Então por isso que é o Hobbit e a Filosofia. Pra quem gosta, pra quem entende dessas coisas aí, entende dessas coisas difíceis pra caraca, eu acho que é um livro que compensa. Porém, pra mim, gente, não leria esse livro de novo nem que eu pagasse, porque o livrinho que me prendeu foi esse aqui, porque eu não consigo abandonar livro. Então eu li até o último ponto final, enrolei, mas li até o final. Bom, gente, não é de agora que eu vou falar dessa série. Pra quem acompanha aqui o canal sabe que é a minha série favorita. Essa série fez eu me apaixonar por livros e fez eu ver que livros não eram tão chatos, que tinha livros legais e com histórias bacanas. Fez eu querer ler mais e colocar isso na minha vida. E assim, quando eu parei pra ver, eu vi que fazia 2 anos que eu tinha lido pela última vez essa série. E eu falei, nossa gente, é a minha série favorita, eu preciso reler esse livro. Então eu decidi reler a série A Seleção. Eu li só os 3 primeiros livros e os livros extras. Os 2 últimos eu não li. Eu li A Seleção, A Escolha e Felizes para Sempre, que são esses aqui, meus favoritos, gente. Amo esses livros.
E o que mudou dessa vez foi que, como eu já tinha lido todos e tinha o Feliz para Sempre, no Feliz para Sempre tem pontos de vista de outros personagens. Então eu ia lendo os livros e quando eu sabia que tinha um ponto de vista de outro personagem daquela parte, eu parava, ia lá, lia o ponto de vista do outro personagem e fui intercalando assim. Então dessa vez foi uma leitura que se prolongou um pouquinho mais, mas que eu consegui ver o ponto de vista de todos os personagens. E essa história, gente, pra quem não conhece, se você não conhece essa história, porque você não acompanha o canal, porque eu já perdi a conta de quantas vezes eu falei dessa história aqui. Tem Ileia. Ileia, ela é meio que os Estados Unidos do futuro. Estados Unidos não existe mais, abolido atualmente. E aí, lá em Ileia, é meio que uma monarquia. Então, lá tem reis, princesas, príncipes, rainhas. E quem manda tudo ali, o chefão da parada toda, é o rei, né? E já faz bons tempos que existe a seleção. E o que é a seleção? A seleção é uma forma de aquietar o público, né? E também manter o público ali, o país inteiro de frente para a TV, prestando atenção na realeza. E a seleção é o seguinte, em vez de ir lá e casar o príncipe com uma princesinha qualquer, aí eles fazem a seleção. Todas as meninas de todas as províncias ali de Ileia podem se inscrever e podem participar. Então elas fazem a inscrição delas e rola meio que um sorteio. E 35 garotas são escolhidas, são levadas pro castelo para competirem pra quem vai ficar com o príncipe. No final fica só uma que vai virar princesa e futura esposa dele. E assim, gente, quem conta a história é a America Singer. A America Singer é uma menina linda, que eu sou apaixonada. E a America, ela nunca quis participar da seleção. Ela já tem o boy magia dela ali, que ela se encontra, porém ninguém sabe que eles namoram, porque é meio que um romance proibido. Ele é uma casta inferior à dela, então eles não podem muito que ficar junto, é muito burocrático para eles poderem ficar junto, então eles namoram escondido. Só que como ela é a personagem principal, é claro que vai acontecer uns paranauê aí na história para que ela vá pro castelo e participe da seleção. Isso aqui é de uma forma que, gente, sério, historinha maravilhosa, só lendo pra saber o quão bom é. Bom, gente, isso aí que eu contei é só do primeiro livro, tá? Não vou falar muito dos outros, porque senão vai rolar um spoiler aí, tá? Mas os outros é cada vez um melhor que o outro. E o último livro que eu li no ano foi The Heart of Beltron, também da Mary Pearson, que é lá do primeiro livro que eu falei no começo do vídeo. Ele é o segundo livro da trilogia. E eu não vou falar dele, porque se eu falar dele eu vou estar dando spoiler do primeiro livro, tá? Então pra quem não leu seria chato. Eu sei que eu sou apaixonada por essa capa. Ah, gente, e eu esqueci de falar. Antes de ler esse último, eu li o Para Educar Crianças Feministas, da Chimamanda Ngozi, alguma coisa assim. Também vou colocar o nome aqui. Eu vou colocar uma fotinha aqui pra vocês do livro, porque eu não tenho o livro, eu li, peguei emprestado e aí eu li. E esse livro, ele não é voltado para o público infantil. Na real, ele é voltado para as pessoas que educam as crianças. E esse é um assunto bem polêmico, né? Quando a gente entra nesse assunto de machismo, feminismo. Então, prefiro não me autotitular aqui de nada. Porém, esse livro foi um livro que eu gostei muito, achei de muita utilidade, acho que seria útil para muitas pessoas. Teve muita coisa ali no livro que eu concordei, que eu falei, não, é assim mesmo que eu penso. Certas coisas ali, falei, meu Deus, isso faz todo sentido, preciso pensar assim. E algumas coisas pra mim não se encaixaram e eu não concordei tanto, então joguei pro ladinho. Mas foi uma leitura super fluida, super gostosa, bem rapidinha e eu gostei muito do livro. Já quero ler outros livros da escritora porque eu amei a escrita dela. Bom, gente, então foi isso. Foram essas as minhas leituras de 2017. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esqueça de deixar aquele gostei aqui embaixo. E se você ainda não é inscrito no canal, um botãozinho lindo, maravilhoso, escrito, inscreva-se também aqui embaixo. É isso, um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!